Então hoje vamos falar sobre um assunto muito interessante. Vou mostrar para vocês palavras que têm a mesma pronúncia, mas são palavras diferentes. Então a gente vai trabalhar essa parte da pronúncia hoje, que também vai envolver muito vocabulário interessante, porque muita gente vai ouvir uma determinada palavra, vai achar que é uma coisa e na verdade é outra, tá? E aí inclui-se palavras e grupos de palavras, porque por incrível que pareça, você vai ver que às vezes duas palavras vão ter o mesmo som de outras duas. Então isso é, dá uma boa bugada na galera aí. Então é um assunto bem interessante, bem importante de você saber, porque senão, quando você ouvir certas coisas, aí você vai achar que é uma coisa e é outra, tá? Inclusive, é o tipo de assunto que por exemplo, o próprio falante nativo, quando está aprendendo, né? Vamos falar aí, não acontece só com criança, não, porque eu já vi acontecer com gente mais velha. Mas, por exemplo, a criança está acostumada a falar de uma determinada forma, então tem coisas que ela fala que a hora que ela vai escrever, falando de uma criança, né, nativa da língua inglesa, ela vai escrever, então ela acaba errando o jeito que se escreve. Ela escreve de um jeito, mas era de outro. Embora o som seja o mesmo, ela vai pelo som. É o mesmo caso que acontece com a gente em português, quando você vai escrever uma palavra com C, C cedilha, dois S, um S, não é? Porque o som é de S, mas na hora de escrever, com grafias diferentes, a gente está se referindo a palavras diferentes. Então, em inglês acontece a mesma coisa, né? Com esse tipo de palavra, de combinações de palavras, que para quem está aprendendo inglês você vai encarar como palavras que têm a mesma pronúncia, né? Porque para você, você vai olhar a palavra, você vai conhecer a palavra e vai entender que o som dela é igual quando você ouvir. Você já parou para pensar que isso aqui, isso aqui e isso aqui tem a mesma pronúncia? Ou pelo menos pode ter a mesma pronúncia? Então, isso aqui pode ser pronunciado nesses três casos aqui, nesse primeiro grupo de palavras. Você, claro que você pode ouvir, você pode falar as palavras separadas vai ficar legal, né? One of seria a pronúncia separada, want a ou want a e want to. Então seria a pronúncia separada. Porém, na vida real, as pessoas emendam. As pessoas vão falar as frases emendando isso. Então você vai ouvir isso daqui sendo pronunciado como wanna, isso aqui também wanna e isso aqui também wanna, tá? Então a pronúncia das três você vai ouvir como wanna. E saiba que isso aqui que você às vezes vai ver numa letra de música, você vai ver escrito às vezes, não é uma palavra, são duas. Geralmente eles escrevem quando eles estão se referindo a isso aqui, tá? Então, geralmente quando você vê escrito o wanna, é o want to, né? A pessoa está se referindo a essa combinação aqui. Porém, na fala, isso e isso também fica com essa mesma pronúncia. Por exemplo, this is one of the best movies I've ever seen. Então, quando a pessoa fala naturalmente, isso daqui ela fala wanna, tá? This is one of the best movies I've ever seen. Ok? Claro, você pode falar this is one of the best movies, falar mais separado, mas você vai ouvir muitas pessoas falando this is one of the best movies. Ok? Este é um dos melhores filmes que eu já vi. Beleza? Então, one of pode ser pronunciado wanna. I want a cup of coffee. Você vai ouvir as pessoas falando I want a cup of coffee. I want a cup of coffee. Aqui também eles emendam, né? Esse of eles acabam falando com um som de a. I want a cup of coffee. Do you want a cup of coffee? Tá vendo? Ó? Do you want a cup of coffee? Só que as pessoas vão falar, do you want a cup of coffee? Né? Quando a pessoa fala naturalmente, elas falam assim. Igual em português, né? Você quer uma xícara de café? Né? Você tá falando normal com outro brasileiro, você vai falar, você quer uma xícara de café? Não é? É rápido pra caramba pra quem tá aprendendo. Pra nós é normal, você tá entendendo. Né? O brasileiro não vai parar pra falar, você quer uma xícara de café?
né? Para quê? A gente não fala assim tudo separado, tá? Claro que se um estrangeiro está falando assim, beleza, você entende que é estrangeiro e você vai entender sem problemas, né? Não tá errado. É que a gente, por economia de tempo, né, a gente fala rápido. E acontece a mesma coisa com o falante nativo de inglês, né? Eu quero uma xícara de café, já falei. Olha a outra. Esse I want to go to the beach this weekend. Você vai ouvir as pessoas falando I wanna go to the beach this weekend. I wanna go. I wanna go to the beach this weekend. Beleza? Até aqui eles emendam, né? Esse go to, eles falam go to. I wanna go to the beach this weekend. Tá vendo? Então quando a pessoa fala rápido, fala assim. Beleza? Legal. Né? Já falei aqui, né? Eu quero ir à praia este fim de semana. Então, esse exemplo é bem legal porque são 3 combinações de palavras aparentemente nada a ver e tem a mesma pronúncia, ok? Então acontece muito, né? Muitas vezes o aluno tem uma, entre aspas, dificuldade de pronúncia, simplesmente porque ele não conhece a pronúncia de uma determinada combinação de palavras ou de uma palavra. Porque muitas vezes ele aprendeu a pronúncia de uma palavra, beleza. Só que tem uma outra palavra com a mesma pronúncia que ou ele não sabia, não conhecia a palavra, ou ele pronunciava diferente, porque ele achava que era diferente porque a escrita é diferente. Olha só. Isso e isso tem a mesma pronúncia. Flower e flower. I need some flour to bake the cake. Aí o cara pode até fazer uma piadinha, né? Você quer flor para fazer o bolo? Mas a pronúncia é a mesma, você poderia fazer uma piada até. Mas nesse caso, obviamente, eu estou falando de farinha, tá? Então, flour, a primeira palavra é farinha. A segunda, flower, todo mundo sabe que é flor, né? Acredito que a maioria conheça a palavra flor, flower. Mas a pronúncia é igual de farinha, não é? Então, se um dia você estiver nos Estados Unidos e estiver na cozinha e a pessoa pedir para você pegar flower, não vai sair lá no jardim e pegar flores, porque não é isso que a pessoa quer, né? Provavelmente ela quer farinha se ela está na cozinha, né? Ok. Não sei que ela vai fazer uma salada de flores, né? Enfim, existe. She picked a beautiful flower from the garden. She picked a beautiful flower from the garden. Ela pegou ou colheu uma linda flor do jardim. Tá vendo? Então, flower ou flower. Legal é você você criar uma marca de farinha com uma florzinha, né? Tudo a ver, né? Fica legal. Opa, tem um recadinho aqui para vocês, ó. A gente vai abrir a próxima turma do curso A Lógica da Pronúncia em Inglês. Então, se você quer participar da próxima turma, entra aí no grupo VIP, tem um link na descrição do vídeo. É só você apontar o seu celular, a câmera do celular para esse QR Code, que você também vai ser inserido lá no grupo. E a gente vai passar as informações do curso lá no grupo, tá? Esse é um curso de alfabetização em inglês, tá? Então, eu explico as regras de pronúncia do inglês, para você aprender a pronúncia sem muito perrengue, tá? Um curso bem legal, bem completo. Você vai se sentir sendo alfabetizado em inglês como se você fosse uma criança americana, ok? Então, curso bem legal. Entra aí no grupo. Quem tiver lá no grupo, a gente vai abrir a próxima turma e vai ter desconto, vai ter uma promoção especial para a galera que tiver no grupo, beleza? Então é só entrar e aguardar. Here e here, as duas têm a mesma pronúncia. O primeiro here é do verbo ouvir e esse here, o segundo é aqui. Então, eu posso perguntar para você: Can you hear the music playing? Can you hear the music playing? Né? Você está ouvindo a música tocando? Beleza. Agora, please come here and sit down. Come here and sit down. Vem aqui e sente-se. Ok? Então, olha só que interessante, né? Você pode ouvir na mesma frase assim: Come here. Can you hear the music playing? Então, você vai ouvir, às vezes, palavras com a mesma pronúncia que são palavras diferentes. No, no. As duas são pronunciadas no. O primeiro no é de não ou nenhum, e o segundo no é o verbo saber ou conhecer. Então, ó, você já viu que o K aqui não é pronunciado, tá?
Não confunda, porque eu já vi alunos confundindo com a palavra now. Isso aqui você pronuncia now, que é agora, tá? Até você pode falar, now I know. Agora eu sei, né? Now I know, porque know é saber. There is no more milk in the fridge. There's no more milk in the fridge. Então, esse no é nenhum. Então, não tem nenhum leite, não tem mais nenhum leite na geladeira. E eu posso falar, do you know where the nearest bank is? Do you know where the nearest bank is? Você sabe onde fica o banco mais próximo? Tá, então você sabe. Então, também é know. Legal? Tem muitas palavras que são comuns, né? São bem conhecidas. Tem algumas que a galera fica confusa. Esta aqui, por exemplo, tem duas possibilidades, tá? Então, pode acontecer. O primeiro caso é o seguinte: hour, hour. Então, o primeiro hour é hora, né? Uma hora é one hour. O segundo hour é nosso, nossa, nossos e nossas. Pronome possessivo referindo-se a nós. Então, elas têm a mesma pronúncia hour e hour. Então, por exemplo, it takes about an hour to get there. It takes about an hour to get there. A gente emenda aqui, né? Uma hora, an hour. E aí, então, leva mais ou menos uma hora para chegar lá. This is our house. This is our house. Esta é a nossa casa. Our house. Né? Então, aqui é o possessivo nosso, nossa. Aí, olha só, né? Pus a tradução aqui, mas está tranquilo. Esta palavra aqui, quando você ouvir as pessoas falando rápido no dia a dia, é muito comum você ouvir a pronúncia are, ao invés de our. Então, isso daqui você vai ouvir. This is our house. This is our house. Are. Aí você vai perceber que isso pode ter a mesma pronúncia de are, do verbo to be, né? Então, fique esperto, é assim mesmo, tá? Então, isso aqui é are, né? You are. E o nosso também pode ser pronunciado are. Quando está no meio de uma frase, as pessoas estão falando naturalmente, é muito comum elas falarem this is our house, this is our car, our problem is... Tarará, tarará. Então, eles falam muito are para essa palavra. Agora tem peace e peace. Este peace é paz. E este piece é pedaço, pode ser também uma peça, depende do que você está falando. Então, no caso aqui, no primeiro exemplo, né, a primeira palavra, we hope for world peace. We hope for world peace. We hope for world peace. Então, nós esperamos a paz mundial. Tá difícil ultimamente, né? Mas, enfim, we hope... Ops, pulou aqui. We hope for world peace. É peace. Como se você falasse assim, ó. Peace. A segunda palavra também é peace. Can I have a piece of cake? Can I have a piece of cake? É comum, como eu já falei, o of eles pronunciarem como um a. E eles costumam emendar com a palavra anterior. Então você vai ouvir muito pizza. Parece pizza, né? Can I have a piece of cake? Né? Você pode ouvir assim, tá? Can I have a piece of cake? Né? Posso pegar um pedaço de bolo, né? Eu queria um pedaço de bolo. É o jeito de pedir aí, usando can I have. Sun e sun. Sol e filho. Os dois têm a mesma pronúncia, né? Se o seu filho está no sol, your son is in the sun. É assim mesmo, tá? Engraçado, mas é assim mesmo. The sun is shining brightly today. The sun is shining brightly today. O sol está brilhando intensamente hoje. Está brilhando muito. Her son is in the second grade. Her son is in the second grade. O filho dela está na segunda série. Ok? E é legal você, igual eu falei aqui, né? Por exemplo, my son is in the sun. O meu filho, né? O meu filho está no sol.
sabe, você aprender algumas palavras assim para associar, para lembrar que é a mesma pronúncia, né? Você vai acabar melhorando o vocabulário, você acaba aprendendo mais palavras e também a pronúncia correta, né? Você fixa que elas têm realmente a mesma pronúncia. Porque a tendência é que os alunos, quando veem palavras escritas diferentes, eles tentam falar diferente, porque eles supõem que teriam pronúncias diferentes, mas às vezes não, né? Aliás, muitas vezes não. Olha outro exemplo. Blue e blue. Pois é. Blue, primeiro, é azul, e o segundo blue é o passado do verbo blow, que entre outros significados pode ser soprar, né? To blow blue, tá? Então é soprou, por exemplo. The sky is clear and blue. Aqui o céu está claro e azul, né? O céu está limpo e azul. Então, blue. The wind blew the leaves off the tree. The wind blew the leaves off the tree. Então aqui o vento soprou as folhas das árvores. Blew é soprou as folhas off the trees, que significa que arrancou as folhas das árvores, tá? Então o vento soprou e arrancou as folhas das árvores. Só para vocês entenderem, né, que é blew off, que é soprou e tirou do lugar, né? No caso, as folhas foram arrancadas das árvores. Beleza? New e new. Essa também a galera fica maluca, né? Então, deixa eu explicar uma coisa. Você pode falar new e new, e você pode falar new e new. Não tem problema, tá? É que é comum no inglês americano eles falarem new, mas também se fala new, tá? No inglês britânico é mais comum, até onde eu sei, se falar new, tá? New. É que geralmente, um detalhezinho aí é que a pronúncia do U é mais forte do que o I. Então não é new, é new, new, né? Pode ter o I, só que o U sempre é mais forte, tá? Nos dois casos, new e new. Acaba não fazendo muita diferença, né? Difícil perceber. E você pode falar new, que seria assim, uma versão um pouco mais simplificada, uma pronúncia mais rápida, né? New e new. She knew all the answers to the questions. She knew all the answers to the questions. Ela sabia todas as respostas das perguntas. Tá vendo? Então, she knew ou she knew. He bought a new bicycle. He bought a new bicycle. Okay? Você vai perceber que se você tentar falar new rápido, sai new, acaba saindo u só, entendeu? Então, fique tranquilo quanto a isso, tá? Se você está acostumado a falar new, não tem problema, fala com o i, tá certo também. É que na pronúncia mais rápida acaba saindo só o u, que também tá certo. Beleza? Fica tranquilo. Então, he bought a new bicycle. Olha outra, brake e break. O primeiro break pode ser freio, né, o freio do carro, ou frear, né, que tanto pode ser substantivo quanto o verbo. O segundo break é de quebrar. Então, no caso aqui, ó, primeiro exemplo. Press the brake to stop the car. Press the brake. Ou então, slam on the brake to stop the car. Né? Press é apertar, mas quando você quer falar mete o pé no freio, você fala slam on the brake. Né? Slam é quando você dá aquela porrada mesmo, aquela batida forte. Então, press the brake to stop the car. Então, pressione, aperte o freio para parar o carro, né? Mas às vezes tá passando um cachorro ali para você não atropelar e o slam... Ups, não tem o P não. You slam on the brake. Don't break the glass. Não quebre o copo ou o vidro. Tá? Glass é vidro, mas o copo é feito... Quando o copo é feito de vidro, você chama de glass. Tá? Então, normalmente é assim. Ok? Don't break the glass. The glass você pode estar se referindo a algum vidro ou ao copo. Tá? E se você colocar no plural glasses, ainda pode se referir ao óculos. Tudo é questão de contexto, tá, gente? Die e die. Isso é die, isso é die. O primeiro die é morrer. O segundo die é tingir, pintar. Então, olha só.
Plants die without water. Plants die without water. Então, as plantas morrem sem água. Vou desligar o celular. Ok? Agora, she wants to dye her hair red. She wants to dye her hair red. Isso é um trava-língua, hein? Her hair red. Ela quer pintar o cabelo de vermelho, ela quer tingir o cabelo de vermelho, né? Então, isso é dye. Legal? Até tinta para tingir algumas coisas, né? Alguns tipos de tinta, não sei se tem outro nome, eles chamam de dye também, tá? Corante, né? Alguns tipos de corante, você pode ouvir como dye. Ok. Not, not. Essa aqui também, não que a primeira você vai usar muito, né? Mas aí eu vou falar uma outra coisa aqui. Além da pronúncia ser igual, not e not, tem um detalhe aqui, que toda vez que eu ensino isso, o pessoal fica assim meio uma dúvida, né? Porque provavelmente você deve estar acostumado a falar not, com O, not. Não é isso? Você está certo também, tá? Porque às vezes eu falo que é not, o pessoal fala, mas eu sempre aprendi not, não sei o quê. Cara, na maior parte dos Estados Unidos, eles falam esse O com um som quase do A. Então, eles têm um jeito de fazer que é not, not. Tá? Nos dois casos aqui e com outras palavras também, tá? Not, cop, got. O curioso é que o pessoal acha estranho em alguns casos e em outros normal, né? Everybody. Não é? Everybody. Todo mundo fala com A, everybody. Porque esse O no inglês americano, eles falam com A, pelo menos a maior parte dos Estados Unidos. Você vai ouvir pessoas falando um pouco mais fechado, né? Tem regiões que são bem muito abertos, é um A mesmo, bem escancarado, outros é menos, então tem uma certa variação aí. Na maioria dos outros países de língua inglesa, eles falam com som de O, not. Ok? Então, só para tirar essa dúvida aí, tá? Então você pode falar not e você pode falar not, sem problemas. Ok? Esse primeiro not é nó. Você dá um nó em alguma coisa, num barbante, numa corda, é not. E o negativo, né, também é not. Tie a knot in the rope. Tie a knot in the rope. Então, dá um nó na corda, tá? Então, esse tie é amarrar, só que quando você fala tie a knot, em português a gente fala dar um nó. Então, é isso que vai ser em inglês, tie a knot, tá? In the rope. E, obviamente, o not, que é negativo, that is not the correct answer. That is not the correct answer. Tá? Então, não é a resposta correta. Olha outro exemplo. Steal, steal. Mesma pronúncia. Esse steal é roubar. E esse steel é aço, metal, aço. Então aqui, por exemplo, he tried to steal a car. He tried to steal a car. Ele tentou roubar um carro. Agora, the bridge is made of steel. The bridge is made of steel. Então, a ponte é feita de aço, tá? E alguém poderia perguntar, mas não vai confundir uma coisa com a outra? Não, se você não conhece a palavra, você pode se confundir, mas normalmente as palavras vão estar num contexto diferente. Então acaba que você não confunde. O mais importante é você saber que elas têm a mesma pronúncia, tá? Para você pronunciar corretamente e você entender também quando cada uma tiver no seu contexto. Isso aqui é there, isso é there e isso é there. Tá vendo? Então, o primeiro there é o pronome possessivo deles e delas. O segundo there é lá. E o terceiro there é a contração de they are. Eles são, eles estão. Então, por exemplo, their house is beautiful. A casa deles é bonita. Tá vendo? Their house é o possessivo. Agora aqui, put the books over there. Put the books over there. Coloca os livros ali. Coloque o livro, né? Falei os livros. Put the book over there.
E they're going to the park. Ó, they're going to the park. Então, eles estão indo, eles vão para o parque. Quer uma frasezinha legal? They're going there with their own car. They're going there with their own car. Ó, você tem they're going there with their own car. Eles vão lá, ou estão indo lá, com seu próprio carro, né? O próprio carro deles. Ok? Aí você vê que a pronúncia é igualzinho. Where, where. Primeiro where, pode ser usar, pode ser desgastar também. E where, o segundo é onde. What will you wear to the party? What will you wear to the party? O que você vai usar na festa? Então aqui wear, o verbo usar. Quando é usar roupas, acessórios, sapatos. E o segundo where are you going? Where are you going? Esse povo está cansado de saber, né? Que é onde você está indo, onde você vai. Week, week. Primeiro week é fraco. Segundo week é a semana. She felt weak after the workout. She felt weak after the workout. Ela se sentiu fraca após o treino. Agora, there are 7 days in a week. Há 7 dias na semana. Ok? Essa é tranquila. Essa aqui também pode causar muita confusão. Flu e flu. O primeiro flu é gripe. E o segundo flu é o passado do verbo fly. Né? To fly, no passado é flew. Não é flew, não vá falar flew. Ok? É flew. He flew to New York for a business meeting. He flew to New York for a business meeting. Ele voou para Nova York para uma reunião de negócios. Agora, I got the flu last week and had to stay in bed. Então, eu peguei uma gripe semana passada e tive que ficar de cama. Né? Então, I got the flu. Essa aqui é boa também, hein? One. É a mesma pronúncia, tá? Você pronuncia assim, ó. One. As duas. I only have one more exam left this semester. I only have one more exam left this semester. Eu só tenho mais uma prova, só falta mais uma prova esse semestre, né? Para eu fazer esse semestre. Ok? E they won the championship. They won the championship. They won one championship. Eu poderia usar na mesma frase, né? They won one championship. Eles ganharam só um campeonato, ok? Eles ganharam o campeonato, né? O jogo, né? Acho que eu coloquei errado aqui, né? Eles ganharam o campeonato. Se vocês gostaram desse assunto, tem muitas outras palavras. Depois me diz aí nos comentários, né? Na hora que terminar a live, porque o chat vai sumir, mas nos comentários aí do vídeo, diz aí pra mim se você quer mais palavras aí que tem a mesma pronúncia, mas são palavras diferentes. Pode ser um assunto interessante, tem muito vocabulário aí que dá pra gente explorar, ok? E o recadinho final aqui, a galera que estiver interessada em fazer o nosso curso de pronúncia, a lógica da pronúncia, é um curso de alfabetização em inglês, só que é o contrário, né? Porque você tem que aprender como pronunciar as palavras que você vê escrito, né? A alfabetização de uma criança americana, ela faz o contrário, porque ela já fala o idioma, ela precisa aprender a escrever o que ela fala. Você precisa aprender a falar o que você escreve. Beleza? Aí entra aí no grupo VIP, tem o link aí na descrição do vídeo e aqui embaixo tem o QR Code também, que você pode apontar a câmera do celular aí e aí ele já vai te inserir lá no grupo, ok? É só aguardar que a gente já vai passar informações lá do grupo, né, sobre o curso e também a promoção para quem estiver lá. Então é isso, galerinha. Então vejo vocês na próxima. Thank you so much. E não esquece, vai deixando aí dúvidas, comentários. Eu gosto de ler o que vocês falam e vou pegando ideias aí para atender vocês, né? Afinal de contas, o canal é para
um canal de inglês para ensinar quem está assistindo. Então você tem que falar aí o que você precisa, o que você quer, o que você gosta. Fui!